pessoal, como é que estamos? Aqui é o professor Carlos, professor Cadu, Colégio Marista Santa Maria. Agora a gente vai bater um papo a respeito de iluminismo. Pois bem, gente, olha só, primeiramente quando se coloca esse título num quadro, né? Ai meu Deus do céu, isso aqui é a coisa mais horrorosa desse mundo, muito difícil. Galo velho, não é, certo? Então vamos lá, vamos por partes, né? Iluminismo, conjunto de ideias responsável por, no mínimo, abalar as estruturas do antigo regime. Antigo regime que seria então aquele modelo absolutista, juntamente com o antigo sistema colonial. Pode ser chamado de época das luzes ou ilustração. Também pode parecer dessa forma numa prova para ti, por exemplo. Esse iluminismo, ele vai então combater as características desse antigo regime. Vai combater aquele poder absoluto nas mãos do rei, vai combater um poder da igreja, vai combater a intervenção do Estado na economia. Esses são os três principais pontos. Ele combate o poder absoluto, combate o poder da igreja, combate também a intervenção do Estado na economia. Pois bem, o iluminismo ele tem algumas características que são fundamentais, como por exemplo a igualdade. Só que muito cuidado, essa igualdade aqui, ela é uma igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Opa, peraí, já escutei isso em algum lugar? Claro que sim. A Constituição de 1988, por exemplo, ela tem lá nos seus artigos essa igualdade jurídica. Podemos dizer, portanto, que somos filhos desse iluminismo, certo? Temos aqui uma liberdade muito maior do que uma igualdade. Essa liberdade é uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão, é uma liberdade inclusive de credo. Você é livre para acreditar naquilo que você bem entende como sendo verdade. Temos a defesa da propriedade privada. Aqui, ó, você acende uma luzinha vermelha. Por quê? Porque dentro do iluminismo, nós temos um pensador, que a gente vai começar, vamos conversar sobre ele depois, que é o Rousseau. O Rousseau, ele era um cara que vai criticar fortemente essa propriedade privada, colocando ali que ela é a grande causadora das infelicidades humanas. Puxa, mas ele pode fazer isso? Né? A propriedade privada não é uma pedra basilar do iluminismo. O Rousseau não é um cara extremamente destacado do iluminismo. Sim, ele é. Mas ele pode fazer essa crítica? Ele pode fazer. Por quê? Porque ele tem liberdade para isso, certo? Então, igualdade, liberdade e propriedade. Aqui nós temos o lema do iluminismo. Às vezes o cara pergunta, né? Qual é o lema do iluminismo? Liberdade, propriedade, a galera já se larga, né? Fraternidade. Não. Fraternidade, França. Fraternidade tu coloca na Revolução Francesa, que vai ser tema de um próximo encontro nosso. Aqui no iluminismo, igualdade, liberdade e propriedade. Temos ainda também o individualismo, o racionalismo, né? A razão é a única guia infalível da humanidade, e a universalidade. Todos podem usufruir do iluminismo. Pois bem, quando você fala de iluminismo, nós temos que ter um cuidado também com os pensadores. E aqui a gente pode pegar também os precursores, tá? Nesses precursores você tem Newton, pai da física clássica, um cara que lança lá suas leis enlouquecidas, né, cara? Explicar o mundo que te cerca. Mas é interessante que as leis de Newton podem ser aplicadas em tudo que é lugar. Pois bem, Descartes, ligado ao racionalismo. Agora, esse cara aqui, ó, a gente tem que ter um cuidado. John Locke. Esse cara aqui, a gente tem que ter um cuidado, certo? Esse cara aqui já apareceu muitas vezes em prova, já apareceu no Enem, já apareceu em vestibulares espalhados por aí. John Locke. Esse John Locke é aquele magrão lá, ó, dos direitos inalienáveis do homem. A vida, a propriedade, a liberdade. Aonde John Locke diz o seguinte, que é um dever do governo, garantir o teu direito à vida, à propriedade e à liberdade. Ele vai um pouquinho mais além, ele diz que é um dever dos governados. Um dever dos governados, derrubar o governo caso ele não garanta os teus direitos, a vida, a propriedade e a liberdade. Aí o cara já começa a pensar, poxa, mas onde é que eu encaixo isso? Tu encaixa isso aqui, ó, meu galo, tu encaixa isso aqui, ó, dentro da independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, ela foi influenciada pelas ideias de John Locke. A própria formação dos Estados Unidos como Estado joga esse cara aqui. Pois bem, temos o Voltaire, Montesquieu e Rousseau, três grandes pensadores do nosso iluminismo. Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Voltaire, campeão da liberdade individual, o super-homem da liberdade individual, o Batman da liberdade individual. Aquele cara que disse, posso não concordar com aquilo que você disse, mas tu tem o direito de dizer. Montesquieu, o cara da divisão do poder. Três poderes, executivo, legislativo e judiciário.
E o Rousseau, o nosso radical entre os radicais. O radical entre os radicais. Um cara que vai fazer uma forte crítica à monarquia, não apenas absolutista, à monarquia. Um cara que vai fazer uma forte crítica à igreja. Um cara que vai fazer uma forte crítica também à propriedade. Certo? O nosso radical entre os radicais. Aqui a gente tem que ter um cuidado com uma coisa. O iluminismo, como movimento, ele vai fazer uma crítica à monarquia? Mais ou menos, tá? O Voltaire, por exemplo, dizia que a melhor forma de governo é quando você tem um monarca inspirado no iluminismo, o que vai te levar lá, ó, ao próprio despotismo esclarecido. Agora, esse cara aqui é diferenciado. O Voltaire é diferenciado. O nosso grande crítico, certo? Pois bem, dentro desse iluminismo, nós temos que cuidar também essa economia ilustrada. Gurizada, falou de economia ilustrada, lembra lá, economia livre sem barreiras, combate à ação do Estado na economia, combate à intervenção do Estado na economia. Nós temos aqui nessa economia ilustrada uma crítica muito forte ao mercantilismo e às suas características. Uma crítica muito forte à intervenção do Estado, às companhias de comércio, aos monopólios. Certo? Joga isso dentro da economia ilustrada. A síntese da economia ilustrada é esse aqui, ó, o laissez-faire. Deixe fazer, deixe passar. Ou seja, a economia funciona por conta própria. Dentro da economia ilustrada, nós temos duas escolas, fisiocracia e liberalismo. Primeiro, os fisiocratas. Fisiocratas de Quesnay, Gournay, Turgot. Cara, eles vão defender essas ideias. O próprio laissez-faire, ele surge dentro da fisiocracia. Mas a gente pode ampliar ele para toda a economia ilustrada, sem problema algum. Tá? Nessa fisiocracia, o grande destaque que é, a riqueza vem da terra. Aí você está numa aula de economia com o professor Quesnay. Ele fala a respeito da não intervenção do Estado na economia, blá, 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 blá. Depois da fala dele, tu levanta o dedinho e diz, mas professor, e a indústria? Ele já tem uma resposta na ponta da língua. Meu caro, a indústria nada mais faz do que transformar aquilo que sai da terra. Na sequência, tu tem o liberalismo. E um grande expoente desse liberalismo, pai da economia moderna, o Adam Smith. Aonde o Adam Smith também vai falar sobre esses pontos. Ele foi influenciado pela fisiocracia e o seu laissez-faire. Mas ele vai um pouco além dos fisiocratas. Ele diz o seguinte, que a grande fonte de riqueza é o trabalho. O que adianta ter a terra se você não trabalha? O que adianta ter a indústria se você não trabalha nela? Pois bem, então meus amigos, olha só, falou de iluminismo. Um breve conceito, certo? É um conjunto de ideias que vai abalar o antigo regime. Nós temos as características, as principais características, especialmente igualdade, liberdade e propriedade. Nós temos os pensadores, o John Locke e os três grandes, Voltaire, Montesquieu e Rousseau. E temos a economia ilustrada, que vai fazer uma crítica ao mercantilismo, uma economia sem barreiras e as duas escolas, fisiocracia e liberalismo. Certo? Um grande abraço, beijo Cadu, até a próxima.